Gota. Quais são os sintomas, diagnóstico e tratamento? Você vai ficar sabendo a partir de agora no quadro Fala Doutor, com o doutor da comunidade, Frederico Vargas. Doutor, o que é a gota? Primeiro, boa tarde, pessoal de casa. Sempre um prazer dando orientações gerais aqui para o pessoal de casa. Então, a gota nada mais é muito conhecida na rua, e que é uma doença inflamatória que acomete, sobretudo, articulações, né? Causada por aumento de ácido úrico. Então, a gota, ela é o aumento do ácido úrico no sangue e ele manifesta através de dores articulares. O que vai aumentar o ácido úrico, que foi o que eu acabei de falar, porque o fator causal da gota é o aumento do ácido úrico. Então você tem duas maneiras de você aumentar o ácido úrico no seu corpo. Ou ingerindo muito, né, produzindo muito ácido úrico no seu organismo. Geralmente esse fator se dá devido a excesso de ingestão de alimentos ricos em ácido úrico, geralmente alimentos ricos em purinas, miúdos de frango, de boi, fígado, coração de gado, moela, coração de frango. E isso faz com que aumenta mais. Então, esse é um fator de ingesta, né? Alguns legumes, algumas oleaginosas, castanhas, brócolis. Então, uma série de alimentos que faz aumentar o ácido úrico. O outro motivo que você pode ter é a diminuição da excreção, né? Ou seja, a eliminação desse ácido úrico lá pelo seu rim. Então, o que causa a gota ou aumenta muito a produção através da ingesta, ou a diminuição da eliminação. Por exemplo, no paciente idoso que tem um problema renal, alguém que tem algum problema a nível de rins, alguém que bebe algum diurético que prejudica a excreção desse ácido úrico, né? Bebida alcoólica. Então, é uma série de alimentos e fatores que fazem causar a gota. Agora, quais são os sintomas dessa doença? Bom, o sintoma da doença, ele é sobretudo em articulações. Acomete mais joelho, tornozelo, e mais comum é no hálux, o primeiro dedo do pé, né? O dedão. Então a pessoa, ela começa a se manifestar com uma dorzinha, e a pessoa às vezes não dá atenção, e de madrugada ela aumenta essa dor, a pessoa chega a despertar à noite com essa dor. Quando ela acorda de manhã, que ela põe o pé no chão, aí ela vê o tanto que está ruim. Então, essa já é chamada a crise da gota, né? Uma artrite aguda. Agora, como que é feito o diagnóstico? Bom, o diagnóstico ele é feito através do exame de sangue, você vai medir aí esse ácido úrico, e também vai medir o ácido úrico na urina. E aí você fecha o diagnóstico, claro, junto com a clínica do paciente. É bom deixar bem claro que, por exemplo, eu mesmo semana passada fiz um check-upzinho aqui, né? Fiz todos os exames, sempre faço isso umas 2 ou 3 vezes por ano. Aí o ácido úrico 7,4. Aí eu fui dar uma pesquisada, falei, não, eu estou comendo muito brócolis. O brócolis pode subir o ácido úrico. Dá uma maneirada na cervejinha fim de semana, mas nem por isso eu tenho que desenvolver uma crise de gota. Então tem gente que tem um ácido úrico um pouco elevado e nunca teve uma crise de gota. Eu sou um exemplo, eu nunca tive uma crise de gota. Já tive uma dorzinha lá no calcanhar, um mês de agosto, setembro, depois da temporada, né? De julho, mas se resolveu aí tranquilo. Agora, como que é feito o tratamento da gota? Certo, então o tratamento da gota, ele é feito através de um remédio para poder eliminar esse ácido úrico, né? Para poder diminuir a concentração desse ácido úrico no sangue. Se você beber bastante líquido, isso vai estar ajudando você a resolver isso. E tem um outro medicamento específico para diminuir também isso, que é a colchicina, que você consegue reduzir o ácido úrico usando esse remédio. Ele é tipo como um anti-inflamatório, é um remédio específico para gota. Então, e assim, se você faz atividade física, né, e tem uma vida que não é sedentária, você tem menos chance de estar desenvolvendo essas crises de gota. Agora, quais são as recomendações para as pessoas que de repente identificaram aí esses sintomas? Bebida alcoólica,
né, com moderação, ou então não ingerir, principalmente se estiver em crise. Se estiver em crise, a orientação é que não beba de maneira alguma. Evitar sardinha, frutos do mar, miúdos, né, a carne vermelha, sobretudo, o salmão, diz que é rico em ácido úrico, fazer atividade física, aumentar a ingesta de líquido, então beber bastante água, que aí seu rim vai trabalhar e vai conseguir eliminar mais esse ácido úrico. Mas assim, é uma doença que não é tão grave, né? Eu já tive casos aqui no consultório de paciente com essas crises, que você orienta ele e pronto, ele fica bem. E lá, isso é mais comum em homens de 40 a 50 anos de idade. Na mulher é difícil ter um problema de gota antes dos 60 anos. Então a recomendação é essa, é diminuir essa ingesta e dosar isso pelo menos uma vez por ano, porque às vezes você está ali com um limite e aí você faz um exagero disso aí e vem a desencadear uma crise de gota. Daí eu conversei com o doutor da comunidade, Frederico Vargas. E agora que você já aprendeu um pouco mais sobre essa doença, cuide-se. Identificou os sintomas, procure o médico. Até a próxima!